Olá, bom dia! Hoje vamos falar sobre... Alexa, baixa o volume. Hoje vamos falar sobre por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. Bom dia, Rê! Bom dia, Pati! Bom dia, Cleide! Hoje, sextou, hein? Sextou aqui na casa. Sextou aqui na casa do tarô e hoje vamos falar sobre por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Bom dia, Deia! Que saudade! Gente, antes de começar, queria saber se vocês acham que isso é uma verdade. Vocês acham que realmente os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? O que vocês acham sobre isso? Bora lá, vou colocar aqui o tema da live. Vamos ver se eu sei, eu nunca acerto isso. Porque os relacionamentos... É verdade isso, gente? A minha mãe diz que é. A minha avó também. As pessoas estão cada vez mais complicadas. Deixa eu ver se eu consigo publicar aqui. Vamos ver se eu acerto. Bom dia, bom dia. Fixar comentário. Muito bem, pessoal. Alexa, para. Estou aqui na Casa do Tarô e eu gostaria de trazer hoje alguns questionamentos sobre relacionamento. Por quê? Porque a gente não consegue viver sem nos relacionarmos, né? Amorosamente ou não, a gente está sempre em algum relacionamento. Hoje a gente vai puxar um pouquinho sobre essa questão de relacionamento amoroso, mas tudo que eu falar aqui vai encaixar para todos os tipos de relacionamento que você tem na sua vida. Seja com o mozão, seja com filhos, seja com amigos, com chefe, porque a gente está falando no âmbito geral, ok? Enquanto eu começo, queria que vocês me dissessem, vocês acham que isso é uma verdade? Que os relacionamentos, o relacionar-se está cada vez mais difícil? Eu trouxe aqui 4 pontos para a gente analisar na manhã de hoje. Eu começo trazendo para vocês a ideia de que as redes sociais são um problema nos relacionamentos. Provavelmente vocês já ouviram falar isso por aqui, mas eu vou trazer um enfoque que é a questão do recorte da vida alheia. Gente, isso aqui é um veneno, sabe por quê? Porque a gente não trabalha com a verdade. As redes sociais, elas, claro, tem muita coisa boa, inclusive nos permitir estar aqui hoje, por exemplo. Mas o grande problema é que a gente vê a vida do outro por uma pequena janela. A pessoa vai lá e escolhe um pequeno recorte da vida dele para nos... Me falem se vocês estão me vendo, por favor, que dê um aviso de travamento aqui, de baixa conexão. Alguém aí me avisa se tá tudo bem, se estão me ouvindo, se estão me vendo. Antes de eu continuar, por favor, meninas. Tá demorando, tá travando, né? Sim, ok. Obrigada, Cleide. Vamos continuar, então. Eu tava falando sobre que o nosso descontentamento é baseado em uma verdade que não é verdadeira. É um recorte da vida alheia. Por quê? Porque, gente, fala a verdade. Quem aqui vai pro Instagram, vai pra rede social para colocar lá o que tá de ruim? É difícil isso acontecer. Inclusive, eu seguia um perfil que era uma pessoa interessante, assim, e aí ela tava sempre reclamando de alguma coisa que tava acontecendo e que não tinha nada a ver com o trabalho dela, não tinha nada a ver com o perfil dela, mas a pessoa tava sempre reclamando. E aquilo começou a me dar um desgaste, assim, uma gastura, tipo, ai, que pessoa reclamona. E aí eu parei de seguir essa moça. E aí hoje eu penso, tu vê que interessante, a gente reclama que a gente vê muitos fragmentos de verdade,
Porque as pessoas só escolhem colocar aquilo que tá bom. Mas quando tem uma pessoa que vem colocar a vida real, a gente se desgasta e não quer saber. Porque, claro, né, gente, dor a gente já tem em casa, a gente já tem as nossas próprias questões. Mas eu trago aqui um ponto pra gente pensar. O que é que essa mentira que a gente vive no dia a dia, convivendo com perfis que são completamente montados. Gente, não esqueçam, tudo que vocês veem aqui, ainda mais com essa ideia de inteligência artificial, tudo que existe aqui é possível que não seja verdade. Vocês já pensaram que mundo louco é esse em que a gente tem que se questionar se o que a gente está vendo aqui é verdade? Isso é muito maluco. Isso nos dá uma sensação de insegurança absurda. Por quê? Porque a gente não tem contato com o que é real. E aí, nessa questão de relacionamento, o que a gente começa a fazer? A gente começa a viver a ilusão que a vida do coleguinha que tá postando lá fotos maravilhosas, que aquilo ali pode ser verdadeiro, tá? Não tô dizendo que a pessoa tá montando fotos. Mas aquilo ali é um recorte. Aquilo ali é 1 segundo, 10 segundos do dia da pessoa. Quem aqui nunca viu num restaurante ou em algum qualquer lugar um casal? Faça um teste. Quem não viu, comece a prestar atenção. A pessoa tá ali, cada um no seu celular. Cada um no seu celular, assim, focado em outras coisas. Aí uma das pessoas faz assim e fala, vamos tirar uma foto. E quando ela vai tirar foto, os dois olham, sorriem, se bobear, se abraçam, se dão um beijinho. Acabou a foto, acabou a interação. Cada um volta pro seu telefone. Quem aqui nunca viu isso? Isso é mentira? Não, aconteceu. Você tá de prova, você tá olhando aquilo ali. Aconteceu. Mas quando eles colocam aquilo lá e só postam esse tipo de coisa, você começa a acreditar que a vida daquela pessoa é muito bonitinha. Que vida legal, olha ela lá no restaurante tal, comendo um prato bonito, né? Com musiquinha, maridão, companheiro, namorado. Ou então na festa, na baladinha, cheio de amigo em volta. E eu aqui, né? Sextou, eu aqui de pijama, moletom, assistindo, sei lá eu o que. E aquilo começa a dar em nós a sensação de que nós não vivemos aquela vida linda, maravilhosa que a outra pessoa vive. E aí, pra piorar, às vezes a gente olha pra pessoa que tá do nosso lado, também de moletom e pijama, assistindo a mesma coisa que nós na sexta-feira e diz assim, mas não tá legal esse mozão aqui, né? Olha lá o namoradinho da minha amiga, nossa, eles estão sempre saindo, estão sempre passeando, viajando, e eu aqui, né? Aí você começa assim, mozão, vamos viajar? Daí a pessoa te olha e fala assim, mas a gente viajou semana passada, foi lá ver tua mãe, teu pai. Não, eu tô querendo ir pra praia, eu tô querendo ir pra Paris. Aí a pessoa olha e fala assim, da onde que você tirou isso? É da sua cabeça? Não, gente, não é. A gente cria e a gente tem a mania de olhar e achar que a vida do outro, esse recorte de verdade é uma realidade. E isso não tem nenhum problema, cada um sabe de si. O que eu quero trazer para nós aqui hoje é o que isso gera de peso nas nossas relações. Como que a gente lida com a vida alheia. Aí a gente começa a querer, a história da grama do vizinho é mais verde que a nossa, é isso aí. Aí a gente começa a querer viver aquilo lá. E a gente começa a olhar para o que tem aqui e desvalorizar o que temos aqui. Porque lá é mais bonito, é mais verde, é mais viajante, é mais magro, é mais gordo, é mais sei lá eu o quê. Aí a gente olha para cá e começa a ficar descontente. Então vejam que essa condição que temos dessa troca pelas redes sociais, ela pode ser muito positiva, mas ela pode ser um veneno para as nossas relações se a gente não tiver consciência de que nada daquilo é 100% verdade. Dani, isso aí
é lugar comum, todo mundo fala isso. É verdade, mas quanto a gente se pega querendo viver a vida do outro sem se dar conta disso? Porque às vezes a gente sabe disso, mas a gente não traz isso para dentro de nós. Dessa maneira reflexiva, pensando, fala, poxa, mas será? É um simples assim, mas será? Então esse é um ponto importante para que a gente perceba de por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. Será que não é porque a gente quer viver as histórias, fragmentos de verdades do outro, do coleguinha? E o pior é que sabe o que acontece? A gente fica vivendo lá, olhando as janelas do Instagram e ninguém traz para nós. Você acaba não fazendo para você. Você não convida o mozão para ir no cinema, você não convida os amigos para ir nessa baladinha. Você fica só de espectador nessa vida alheia. E isso vai causando uma frustração absurda dentro de nós. E às vezes a gente não sabe por quê. A gente suga, o celular suga, né? A rede social nos suga assim a nossa atenção e a gente deixa de viver de verdade para só viver essa janela, esse recorte. Faz sentido para vocês? Bom dia para quem chegou agora, muitas pessoas entrando. A gente está falando um pouquinho sobre por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. E eu trouxe como ponto 1 esse descontentamento com base no que a gente vê na vida do outro. Gente, ponto 2, vocês não vão conversar comigo, vou continuar falando, tá? Ponto 2 do nosso rolê aqui hoje. Além da gente viver esse recorte da vida alheia, vocês já ouviram falar os pais, os avós falando assim, na minha época não tinha esse tanto de divórcio, de separação, a pessoa casava lá e ficava o resto da vida junto. Todo mundo aqui já ouviu isso, né? E algumas pessoas já viveram isso, as minhas avós vivem falando isso. Ok. É verdade que havia muito preconceito na ideia de separação? Sim, com certeza é verdade. Mas também é verdade que as gerações anteriores eram mais resilientes às frustrações. Dani, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que quando o troço quebrava, eles consertavam, eles não jogavam fora para comprar um novo. E isso vale tanto para a geladeira quanto para os relacionamentos. Hoje em dia, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas começam a ficar juntas, a namorar, às vezes se casam, têm filhos, e aí quando o trem aperta, porque o trem sempre aperta, tá, gente? Não existe essa ilusão do recorte da vida real. É aquele momento crucial em que você olha, tá aí agora. Jogo fora e vou pro Happn, vou pro Tinder, vou ficar mirando lá na grama do vizinho, ou faço o movimento de tentar consertar o que eu tenho aqui. E aí as gerações passadas tinham essa cultura de arrumar o que estava estragado. Então elas focavam no relacionamento, elas tentavam estar ali, bem ou mal, e a gente tem que colocar isso num lugar muito de respeito às tradições e o que havia de possibilidades, tá? Não é a mesma situação, os cenários são completamente diferentes, mas a gente percebe hoje em dia que isso acontece com muita frequência. É porque é mais difícil se relacionar hoje, será? Ou é porque a gente está cada vez mais mimado e não tem resistência à frustração, que é um casamento quando não tá dando certo, é um relacionamento quando não tá dando certo. E eu falo disso de um lugar de quem já se separou, tá? Não tô fazendo isso e dizendo assim, apontando o dedo para ninguém. E a ideia aqui não é trazer nenhum sentimento de culpa, é trazer uma reflexão para que a gente perceba e aprenda com as gerações passadas a tirar o que é melhor do que havia nessa sensação de que a gente precisa manter essas histórias.
Hoje em dia se fala muito em relacionamento tóxico, em família tóxica. Gente, isso sempre existiu. Isso é da condição humana. Hoje nós temos mais liberdade de estar ou não em lugares que nos fazem bem ou não. Isso é fato. Temos mais liberdade, temos mais conhecimento sobre as coisas. Normal. Mas temos também menos resistência a frustrações. O que vocês acham sobre isso? Faz sentido eu falar para vocês que a gente está menos resistente à dor? Porque na realidade, gente, é aquela coisa de sentir que tem que estar tudo certinho, bonitinho, o recorte da inverdade. E aí na hora em que o bicho aperta, na hora em que o perrengue chega, você olha e fala assim, tenta um pouquinho, mas e para que eu vou ficar aqui? Para que eu vou me sujeitar a isso? Esses dias eu ouvi, acho que é Tadashi o nome dele, é um senhor. Aliás, gente, o perfil dele é fantástico falando sobre autoconhecimento, tá? É inspirador. Ele é um senhor mais velho, assim, inspirador. Quem não conhece, conheça. E ele falou assim, não se divorcie antes de se lembrar, a ideia é mais ou menos essa, tá? Do porquê vocês casaram. Porque ninguém casa com raiva, ninguém casa com ódio, mas todo mundo, em um certo ponto, se divorcia com esses sentimentos ou frustração e tal. Então, ele trouxe uma ideia muito bonita de tentativa, de tentar, de na resiliência procurar consertar. Então, aqui eu trago hoje, será que os nossos relacionamentos realmente estão mais difíceis? Ou será que a gente está menos resiliente? Será que a gente está menos propenso a tentar e está muito aborrecido e sem condições de ser frustrado? O que vocês pensam sobre isso? Eu atendo muitas pessoas, converso com muitas pessoas e eu vejo um nível de frustração absurdo com os relacionamentos, mas também vejo um nível de resiliência muito pequeno, muito pequeno. E olha, gente, vou falar um negócio pra vocês. Quem tá dentro de um relacionamento quer sair e quem tá fora quer entrar. Sem brincadeira, vocês podem ter certeza do que eu estou falando. A gente olha e acha que a vida da amiga solteira é mais legal e a amiga solteira olha e acha que a nossa vida de casada é mais bacana. Então isso fala muito mais sobre um eterno descontentamento do ser humano do que a realidade das vidas. E aí não adianta nada você separar e você ficar com outra pessoa. Não adianta nada você ficar com qualquer pessoa se você não resolve o que tem dentro de você, a frustração que está lá dentro do seu coração. Gente, não é sobre o outro, não é. Não é porque é o marido, porque é o meu namorado, porque é a minha amiga, porque é a minha mãe. Não, é você. É você que conserta esse rolê. Na hora em que você consegue ter mais firmeza, na hora em que você percebe que essa questão da frustração para ti tá um pouco mais fácil de lidar, aí você tem mais condições de escolher estar nesse lugar ou não, mas de um lugar mais seguro, de um lugar mais pleno, mais repleto de si, com mais tranquilidade. E aí você toma decisões mais assertivas. Por quê? Porque você começa a perceber que no fim aquele relacionamento, ele não era tão difícil assim. O que era difícil era você se compreender dentro daquele relacionamento. Ou talvez estar sozinha não é tão difícil assim. Difícil é você aceitar aquela sua condição momentânea. Então tudo, quando a gente consegue tirar de um lugar de o outro é o culpado, os relacionamentos são difíceis e trazer para as nossas mãos na ideia de que, peraí, eu faço parte desse relacionamento, então deixa eu fazer a minha parte aqui para tentar fazer com que aquilo que eu quero para a minha vida, seja ele o recorte que a gente tinha começado a falar aqui. Pausamos. Gente, me avisa se voltou, por favor. Deu um sinal de quebra aqui.
Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Olha, a Ellen falou, acho também que as pessoas não sabem lidar com a frustração. É muito difícil. Voltou, obrigada, Ellen. É muito difícil lidar com a frustração. Eu não estou falando que é fácil, tá? Em nenhum momento vocês vão me ouvir dizer que é fácil, mas vocês vão me ouvir dizer sempre que é possível. Só que depende muito da nossa vontade. Lidar com a frustração é saber que a gente erra, porque a gente não tem que lidar só com a frustração do outro. O nosso erro é pensar que quando a gente fala em lidar com a frustração, a gente está falando em lidar com a frustração alheia. E isso não é verdade. A gente tem que lidar com as nossas frustrações. E isso é difícil pra caramba, porque dói. E aí eu entro no ponto 3 dessa nossa conversa hoje. Dani, por que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? Porque a gente vive a ilusão do recorte da vida alheia. A gente está descontente porque a gente a gente vê fragmentos de realidade. 2, por quê? Porque o nosso nível de aguentar a frustração está cada vez mais baixo. Estamos menos tolerantes com as frustrações, especialmente porque a gente acha que é sempre o outro que nos frustra. É sempre o outro que está trazendo problema para nós, quando a gente tem que olhar para nós. E ponto 3, a gente morre de medo da dor. Morre de medo da dor. Ai, claro, como é que vai ser? Gente, a gente morre de medo da dor. Claro que morre de medo da dor. Quem aqui nunca sentiu dor? É impossível que a gente tenha chegado, eu aqui nos meus 41 anos, você seja a idade que vocês têm, a gente morre de medo da dor. E aí, o que acontece? Naquele momento de frustração, naquele momento em que as coisas não estão dando tão certo, que tá difícil, o nosso sinalzinho de vai doer, presta atenção, vai doer, explode, é aquele a luz vermelha explode, começa a piscar. E aí o que a gente faz? A gente vaza. A gente vaza porque a gente não quer doer, não quer sentir a dor. A gente não sabe lidar com a frustração de que aquilo não tá dando certo. Puta merda. Pensa falar palavrão. Desculpa, gente. Não tá dando certo. Poxa vida, olha lá o recorte da vida alheia. Minha amiguinha tá lá, faceira com o mozão dela em Paris, passeando. Encontrei um mozão aqui pra mim. Não tô feliz. E aí começa a ficar com medo de doer. Não tem nenhum problema a gente ter medo da dor. Faz parte. A grande problemática acontece quando a gente deixa de viver as coisas que a gente precisa viver porque a gente está com medo da dor. E isso acontece, vocês não têm ideia de quanto isso acontece. Eu vejo todo dia pessoas chegando até mim para conversar. Pessoas que têm relacionamentos que podem ser legais, sabe? Que encontram outras pessoas bacanas, ou que tem uma condição de sozinha estar bem, de ter bons relacionamentos com família, com amigos, com os filhos, mas que estão tão machucadas, estão tão doloridas, estão tão frustradas, que simplesmente não querem mais. Não querem mais viver com dor. Só que aí, gente, o que acontece? A pessoa, ela fica com um outro, ou ela convive, ou ela se relaciona até um certo momento. E aí, ao primeiro sinal de que vai dar ruim, que, sabe, o primeiro desentendimento, a pessoa já começa a questionar. Mas será que é isso? Será que é pra mim? Papapá. E aí, a gente não passa do degrau da paixonite, né? Quando acaba a paixão. Eu ouvi esses dias que a paixão é uma doença. Falei, olha, eu fiquei chocada com aquilo, mas faz sentido. A paixão ser uma doença. Porque quando ela acaba, ou a gente organiza o rolê e fala, gente, isso aqui é amor de verdade, ou a gente não consegue sobreviver a esse medo. E esse medo chega sempre nessa fase, sabe?
E aí, será mesmo que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? Ou a gente que está morrendo de medo de se machucar? De que a coisa não dê certo? De ter que mudar, porque senão a outra pessoa vai também nos enxergar e vai falar, ih, mas essa aí não é pra mim. Porque a gente sempre coloca no outro, né? Ah, porque ele faz isso, a minha amiga faz aquilo, a minha mãe faz aquele outro. E o alecrim dourado aqui, maravilhoso, não faz nada de errado, né? Pessoa plena, não devia nem estar encarnada aqui na Terra. Quantas vezes a gente reflete nas relações aquela nossa dor interna e projeta no outro aquilo lá? E sabe o que é a coisa mais difícil de estar consciente? Vou contar para vocês. Um processo de consciência, um processo onde a gente tem mais tranquilidade, sabe mais de si. Sabe o que é a parte mais difícil? A gente não consegue mais não trazer a responsabilidade para as nossas mãos. A gente não consegue mais culpar o outro só. E aí é muito difícil estar nesse momento, e por isso que tanta gente tem medo de mergulhar nessa questão de autoconhecimento. Por quê? Porque no momento em que você se conhece, no momento em que você percebe que você não é um alecrim dourado, no momento em que você traz para você a responsabilidade nas tuas mãos de conduzir melhor essas questões, você não se permite mais jogar no outro aquela culpa. E isso é muito dolorido, de verdade, tá? Porém é libertador. Porque daí você para de projetar no outro aquela ideia de que é o outro que tem que te fornecer os momentos em que você pode recortar. A cura dói. Isso aí, Maria. Então você para de projetar no outro aquela ideia de falar assim, ah, o outro é responsável por me fornecer esses momentos de alegria, de felicidade, esses recortes. É o outro que é responsável por não me frustrar. O outro não pode me machucar. É o outro que é responsável por fazer com que eu não sinta medo, me traga segurança num relacionamento. Gente, será que é do outro essa responsabilidade? Claro que se a gente está se relacionando, e eu aqui de novo vou falar sobre um relacionamento num aspecto mais geral, tá? Pai, mãe, filhos, companheiros, amigos. Tudo bem que a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que a gente ama, e isso é essencial nas nossas relações. Agora o ponto aqui é a gente colocar no outro a responsabilidade de nos trazer felicidade. Isso é de uma criancice emocional imensa. E todos nós fazemos isso. Olha que interessante. A gente tem isso dentro de nós. Sabe por quê? Vocês já pensaram sobre isso? Olha, todo mundo aqui aprendeu tabuada no colégio. Todo mundo aqui aprendeu. Todo mundo aqui aprendeu regra gramatical no colégio. Mas ninguém aqui aprendeu a ter uma inteligência emocional. Ninguém aqui aprendeu no colégio a falar sobre sentimentos. Ninguém aqui aprendeu no colégio que era normal ser frustrado. Ai, olha o que a Michelle colocou. Também fui essa pessoa de querer atenção e exigir que o outro vire o príncipe da Disney. É isso. E aí, enquanto a gente quer que o outro vire o príncipe da Disney, a gente é a Fiona, né, do rolê. A gente não percebe que a gente também quer que o outro seja príncipe. Eu não vejo problema nenhum em você procurar um príncipe da Disney. Acho lindo, maravilhoso. Desde que você também seja princesa. Tem que acompanhar o rolê aqui. Você consegue ser princesa o tempo inteiro? Porque ele também está procurando alguém que seja companheiro. Ele também está procurando alguém que seja atenda às expectativas dele.
E aí, como é que é para você atender essas expectativas de ser princesa, já que você quer um príncipe, né? Então, é exatamente a gente colocar no outro aquela coisa que nós temos que ter. Então, gente, eu acho, humildemente falando, que não é que os relacionamentos estão cada vez difíceis. Pode ser, sim, que esteja ficando tudo muito complexo. Por quê? Porque o ser humano é cada vez mais complexo. Isso eu concordo nas relações, certo? Mas a grande questão aqui é que por essa complexidade do ser humano, e quanto mais liberdade a gente tem de estar ou não estar nas situações, a gente acaba abrindo mão e escolhendo só o que é fácil. Olha, fala a verdade, é muito difícil se relacionar com as pessoas. Muito! Porque tem todas as questões nossas. Às vezes a gente acorda mal-humorada, né? Acorda lá num dia que tu não tá tão bem. Tem todas as outras questões do outro. Aí você tem que encaixar, tem que compreender, tem que ter empatia, tem que dar atenção, tem que dar segurança. Gente, é uma trabalheira. Aí eu digo assim, então é melhor ficar sozinha. Vão ficar sozinho. Melhor ficar sozinha, não me relacionar com ninguém, fechar ali na caverna do eremita do tarô, e era isso. Aí as pessoas chegam pra mim e vêm conversar. Dani, tô me sentindo sozinha, não tenho ninguém pra compartilhar, sabe? Tava lá com uma pessoa, daí não tava dando certo, resolvi ficar sozinha, mas agora eu tô me sentindo aqui, todo mundo tem alguém menos eu. E aí, gente, a questão toda é essa, os descontentamentos estão em todos os lados. E quanto mais a gente fugir das frustrações, mais a gente vai se sentir sozinha, estando ou não acompanhado de pessoas. Por quê? Porque é interno. Porque é aqui dentro. O relacionamento está cada vez mais difícil conosco. Oi, Nath, bom dia. Conosco os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. É muito complexo, verdade, Michele, lidar com o ser humano. A gente tem que se adaptar. Concordo plenamente. E isso é uma lição, tá? Olha, isso que a Michele trouxe aqui é bacana, é verdade. A gente vai aprendendo a fazer isso. Por quê? Porque ninguém nunca nos ensinou. A tabuada você sabe de cor. Agora, lidar com o ser humano, você sabe? Alguém te ensinou? Não. A gente vai aprendendo, é na marra, é na dor que a gente vai aprendendo. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje era essa reflexão. Então, esses 4 pontos de questionamento. Realmente, será que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? Ou será que a gente que não quer, a gente que cria expectativas dentro de recortes de uma realidade que não existe? Será que não é a gente que está com medo de se frustrar? A gente que está com uma tolerância muito baixa a qualquer tipo de frustração? E daí a gente olha e fala, isso aí não é para mim. Mas o que é para você então? O que é para você? Que vida você quer levar? Eu quero ter um relacionamento super bacana com a pessoa. Quanto você se esforça para fazer isso acontecer? Mas a pessoa é muito difícil. E você? Você é facinho? Nunca. A pessoa pode ser a mais iluminada possível. Ela sempre vai ter alguma coisa para aprimorar. Só que enquanto a gente projetar no outro aquilo que a gente precisa melhorar, a gente vai ficar frustrado. E nós nunca vamos encontrar companheiros, parceiros, amigos, familiares num ponto ideal. Por quê? Porque a gente não quer ser... A gente não quer ser frustrado, a gente não quer que as pessoas nos magoem. Então, o que a gente faz? Não tem o que fazer. Se isola lá na caverna. Aí você chega lá na caverna, você sente falta. Por quê? Porque somos seres sociais. A gente cresce e se aprimora vivendo em sociedade. Por isso que Deus nos fez dessa forma.
nascendo em uma família, 2 pessoas. De 2 se faz 3. E aí a gente cresce, prospera. Por quê? Porque a gente precisa do outro para aprender, para crescer. E é nisso que as nossas relações prosperam. Então hoje a nossa conversa foi sobre isso. Vocês querem conversar aqui um pouquinho? Vocês estão caladinhas hoje? Falamos um pouco sobre, será mesmo que os relacionamentos estão cada vez mais difíceis? Ou a gente projeta aquilo que a gente enxerga no recorte do Instagram e acha que aquilo ali é a verdade e que aquilo ali tem que chegar de mão beijada, hein, gente? Não tem que ter luta. Aí fica muito simples, é uma visão muito simplista do que é a vida. Porque a gente vê o recorte lá, mas a gente não sabe o que aquela pessoa batalhou para estar lá com o mozão aquela semana na Bahia. Sabe? Fica complicado a gente olhar. Oi, mano. Ai, olha, que ilustre visita. Fica complicado a gente olhar de um lugar onde a gente não permite a frustração dentro de nós. E aí a gente ainda critica as gerações anteriores, né? Fala assim, nossa, mas eles aguentaram tanta coisa. A minha mãe e meu pai, nossa, meu pai e minha mãe brigam o tempo inteiro, aguentaram tanta coisa. Nossa, não sei como é que a minha mãe aguentou. E aí, como que você acha que a sua mãe aguentou? Não estou falando que a gente tem que aturar relações tóxicas que nos machucam. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a nossa falta de resiliência. Eu estou falando sobre a nossa incapacidade de tolerar frustrações num ponto coerente, tá, gente? Num ponto coerente. Não pode ser aquela coisa, meu Deus, a pessoa tá morrendo e não vai se separar. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que todos aqui temos capacidades de aprender com aquilo. E sabe por que eu tô falando isso? Porque se você não aprende a lição de tolerar frustrações, sabe o que acontece? Você termina aquela relação e você vai encontrar outra pessoa. E a vida vai olhar e vai falar assim, né, mas tu não aprendeu aquela lição lá de toda vez que era frustrada, você ter que respirar, se organizar, pensar o que você queria para você, olhar para outra pessoa, entender o porquê ela estava fazendo aquilo. Você não aprendeu nenhuma lição dessa, sabe o que acontece? Você encontra outra pessoa igualzinha. Tô mentindo? Encontra outra pessoa igualzinha para se relacionar, outro chefe, outro trabalho, saiu do emprego que era, meu Deus do céu, aquela equipe era uma tranqueira, era ruim, arrumei outro emprego, lindo, maravilhoso, chega lá, mesma coisa. Por que, gente? Porque a gente repete até que seja curado, boa. A gente repete, a vida vai nos mostrando e nos ensinando até que a gente consiga curar aquilo. E o curar é o quê? É você viver aquilo com dignidade. Olhar aquilo e dizer, essa armadilha aí eu já conheço. Olhar aquele perfil do Insta que às vezes te dá uma agonia, sabe? Aquela amiga que vive postando coisa linda, maravilhosa e, ela tá no direito dela. Só que toda vez que você olha aquilo te dá uma agonia. Você olhar para aquilo e falar assim, olha, tá linda a sua foto, eu reconheço isso, mas eu sei que a sua vida não é desse jeito. É um bom teste aqui para nós. Vou trazer um exercício para vocês. Toda vez que vocês olharem um recorte de felicidade no Instagram e que isso traga esse sentimento de, eu quero viver aquilo ali, 2 coisas têm que ser feitas. 2 coisas, prestem atenção. Primeira coisa é, o que é que eu preciso ser? Quem é que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para alcançar aquilo ali? Ponto 1. Ponto 2. O que é que eu não estou enxergando nesse recorte?
Vamos lá, vou repetir o exercício para a gente aprimorar essa questão de ter um olhar mais afiado sobre o que é o recorte do Instagram. E o porquê que eu tô falando isso? Porque eu acho que isso muda os nossos relacionamentos. Isso nos traz mais resiliência. Vou repetir o exercício. Toda vez que você olhar no Instagram, na TV, na novela, em qualquer lugar, algo que você olhe e diga, eu quero isso aqui para mim, eu gostaria de viver essa história que essa pessoa está vivendo, você faz duas coisas. A primeira é quem eu preciso ser, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto aí, quem eu preciso ser ou fazer para passar uma semana com um mozão na Bahia. 2, o que é que eu não estou enxergando? Quantos perrengues essas pessoas passaram para chegar ali? Quanto foi difícil para elas aguentar as dores e frustrações do dia a dia, dos relacionamentos, todas as dores alheias que elas já sentiram, tudo que já jogaram em cima delas, quanto foi difícil para elas conseguirem construir uma história que as leve a estar nesse lugar, passando uma semana na Bahia, lindo, maravilhoso. Gente, cabe a nós, nesse mundo virtual e fake, por favor, esse mundo virtual e fake, não esqueçam, duvidem de tudo que vocês assistirem aqui, duvidem de tudo. Querem ver? Tá bonitinho aqui, né? Voltou, fiz bagunça aqui, bati onde não devia. Só me digam se voltou, por favor. Vou esperar só um minutinho até alguém me dar um oi e falar que tá. Estamos de volta. Oi, Flá. Oi, Kátia. Tá demorando hoje, né, gente? Bom, eu vou continuar, vai ficar gravado se vocês precisarem assistir de novo. Eu tava falando sobre o mundo fake e da internet e ia mostrar pra vocês que aqui tá muito bonitinho no meu cenário, mas olha a zona que tá na minha mesa. Eu vou fazer esse favor pra você. Gente, olha isso. Olha que bagunça. Tá vendo? É assim, é sobre isso. Então, hoje eu convido vocês a nunca mais acreditarem no que vocês enxergam aqui sem antes perceber qual é o recorte que a pessoa está querendo mostrar para vocês. E ela mostra esse recorte não porque ela é chata, feia, boba, cruel ou é uma fingida. Não, é porque faz parte do nosso cotidiano. Mas eu hoje convido vocês a nunca mais caírem na ilusão da grama verde do vizinho. Convido vocês a compreenderem que talvez aquele ensinamento da avó e da mãe que fala assim, nossa, mas hoje em dia ninguém mais separou de novo, ninguém mais fica junto, ninguém aguenta. Convido vocês a perceber o quão baixa está a nossa resistência à frustração, a ouvir um não. A ouvir não é para você, infelizmente. Convido vocês também a perceberem que a dor que todo mundo carrega, ela é algo que nos paralisa se nós deixarmos. E a dor, ela nunca vai embora sozinha, gente. A gente vive, a gente aprende a conviver com a dor. Então, o relacionamento está cada vez mais difícil, talvez porque as pessoas estão cada vez mais complexas. Mas será que a gente não tem como aliviar um pouco esse peso, fazendo a nossa parte? Olhando para nós, sem olhar o recorte do Insta,
sem olhar só e apontar só para outra pessoa que está do lado. É você que não faz nada. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro. Vamos analisar as nossas frustrações, as nossas dores. Vamos olhar também para a nossa potência, olhar para a nossa história, tudo que a gente já conseguiu construir. Vamos construir um relacionamento de verdade conosco. Sem máscara, sem filtros. Eu tenho feito um movimento aqui. Ontem, quem viu meus stories deve ter ficado apavorado, porque eu tava com uma cara, não tava nem um batom na boca eu tinha passado. Mas aquilo é a verdade. Gente, a gente tá acostumado, a nossa geração agora, e eu tenho um receio imenso pelas gerações futuras dos nossos filhos. A gente tá acostumado a viver uma mentira cheia de filtros. E aí a gente tira o filtro e a gente olha para a verdade, que é a nossa cara aqui, sem filtro, e a gente leva um susto. Ou seja, a gente já deixou de nos reconhecer. E aí a gente projeta sempre no alheio e a gente quer que o outro tenha o filtro também. E aí a gente quer viver dentro de uma realidade que não é real. Isso aqui nada é verdade, gente. Isso aqui é um recorte da realidade. Não se iluda mais. Não deixe que esses recortes te deixem para baixo. Te façam querer uma vida que não existe. Use esses recortes para inspiração. É aquilo que eu falei. Nossa, que legal. Olha, a Dani passou 10 dias na Bahia com o marido dela. Deixa eu olhar aqui, vou me inspirar. Quero chegar nisso aí também. O que ela precisou fazer para estar com uma pessoa, para batalhar no casamento, para as coisas ficarem bem, para ela chegar aí, ter 10 dias, trabalhar bastante para ter grana para pagar. Use isso como inspiração na sua vida. E jamais como uma coisa que te machuca, precisa ser desse jeito, se não for assim não é legal, certo? Então, se os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, torne a sua vida mais fácil aprendendo a se conhecer, ok? Gente, sextou, muito obrigada por todo mundo que passou por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.